Já teríamos o segundo turno definido. Definido. E sem o Serra. Porque o Serra não cresce. O Serra fica ali. É aquele pessoal que vai votar nele. Agora eu pergunto a vocês, vamos abrir aqui a pergunta para vocês dois. Primeiro o Will dar a sua opinião. Eu tenho duas perguntas a respeito de dois personagens, dois atores desse processo. Primeiro, quem é o Serra? Talvez a pergunta seria, quem é o PMDB hoje? O que é o PMDB hoje? O que representa? O que é a oposição? Mas vamos falar do Serra. O Rodrigo falou aqui, o Serra não cresce. O Serra começou na frente, depois voltou e parou, acabou. Será que essas figuras, esses atores políticos, como é o caso do Serra, estariam assim com o futuro político comprometido, já que outras lideranças vêm assumindo? A Marina, por exemplo, saiu do zero e está com 14%, 15%, 16%. É uma figura que futuramente vai disputar a eleição a nível de presidência com chance assim, considerável. O que aconteceu com o Serra, com o PSDB de maneira geral? Fabiano, eu acredito assim, o que aconteceu com o PSDB, né? Acho que o Serra já teve um problema para ser o candidato a presidente. Estava entre o Aécio Neves, Serra, Aécio, Serra. Aécio viu que não tinha poder, né, no comando do PSDB, ou tinha menos poder do que o Serra, e desistiu, foi ser candidato a senador, provavelmente vai ser eleito, né? Estou acompanhando a situação de Minas Gerais, mas provavelmente ele vai ser eleito com uma votação muito boa. E o Serra forçou a barra para ser o candidato a presidente, ou o grupo do Serra, né, do PSDB, para ser o candidato. E o que acontece? A oposição não sabe o que fazer contra um presidente que tem 77% de aprovação. Não sabe o que fazer contra um presidente que é adorado pela população. Lula é um ídolo. Tanto é... Agora, a que se deve isso? O Lula? A que se deve essa adoração? Se deve ao Bolsa Família, lógico, óbvio. O que o PT fez foi ampliar o Bolsa Escola do PSDB, transformar no Bolsa Família e ampliar para os grotões mesmo do Brasil. E o Lula é um personagem com uma história de vida que ele soube, né, valorizar e vender isso bem. Ele é o líder. O Lula hoje não é o Lula do PT, o Lula é o Lula. O PT está precisando do Lula, está agarrado no Lula. O Lula, o que ele fez? Ele falou assim, não, o candidato o PT acabou, o Lula continua. Lula continua. Ele saiu ileso dessa crise do PT. Né? Hoje o PT sem o Lula não tem um líder como o Lula. A Dilma não é um líder como o Lula é. Ela está ali porque o Lula botou a mão, como você disse, botou a espada ali e benzeu, falou, é você, acabou. Então, assim, o PT, dependendo, porque os grandes líderes do PT caíram. Já Disseu, Palocci, Genuíno, todo mundo queimado, mas queimado. Então, quem é a pessoa, a Lula, a Dilma, tudo bem, não é simpática, não tem traquejo político, mas está ali limpa, vamos dizer assim, ficha limpa, né? E o PSDB, quem são os líderes do PSDB? José Serra, que está aí na sua segunda eleição para presidente. Segunda, terceira. Segunda. Então é um líder já desgastado, derrotado, terceira eleição. Ele perdeu a primeira para Lula, depois perdeu para a reeleição de Lula e agora está tentando a terceira vez. Terceira vez. Então, desgastado. O outro grande líder que seria do PSDB, Aécio Neves, não conseguiu se viabilizar como candidato. Então, a oposição carece de saber o que fazer contra Lula, até como ser oposição, porque nunca foi, e carece de um grande líder. José Serra é um cara que praticamente já jogou a toalha. Então, está difícil, está muito difícil. Agora, a pergunta que eu ia falar para você, antes de você, de repente, fazer essa consideração nas colocações do livro, é o seguinte, pergunta para ele, quem é esse José Serra? Ele colocou, quem é o PSDB? A pergunta eu faço para você assim, quem é Lula, apesar de já ter traduzido aí algumas facetas de Lula, mas quem é Luiz Inácio Lula da Silva? Apesar ou melhor, contando com esse abastecimento de bolsa isso, bolsa aquilo e tal, mas quando eu disse aqui, de repente, a pessoa de casa falou assim, você falou bobagem, o PT acabou. Não, quando eu digo PT acabou, em representatividade, o peso que tinha o PT. Então hoje, como você disse, o PT hoje é dependente de Lula. Né? Como no Espírito Santo é dependente de outras lideranças que estão em evidência. E quem é Lula? Quem é o PT? Fabiano, acho que posso falar com tranquilidade e sem paixão, né? As pessoas podem falar assim, ele está falando, não sou filiado a partido nenhum, muito menos ao PT. O Lula é o cara. Já disse Obama. Obama disse, então só temos que concordar. A expressão dele, a pessoa que é o Lula, a história que tem o Lula, como o Lula fala, como o Lula se dá com as pessoas. Não é só a questão dele ter feito bolsas e de tudo isso, de trabalhar pelo social,
mas como ele chegou lá, por toda a sua trajetória, de ter sido metalúrgico, e de quando você ouve o Lula falar, e você vê, poxa, ele sabe falar, ele sabe se expressar, ele sabe convencer, ele sabe fazer a gente rir. Ele convence bem. Pois então, esse aqui é o Lula. E quando você solta ele no meio do povo, é o fenômeno. Ele está em casa. Ele está em casa. Então, esse é o diferencial. E aí, vamos fazer uma relação com o PSDB. O PSDB não tem esse tipo de pessoa. Até porque o PSDB já tem uma fama de ser da elite, né? De um partido mais elitizado. Agora, acho que o grande nome do PSDB, para se tornar até um ídolo, é o Aécio Neves. Eu acho que quem perdeu a eleição foi o PSDB. Aécio é o fenômeno do PSDB. Sim, com certeza. E eu acho que quem perdeu, vai perder essa eleição é o PSDB. Porque o candidato não era Serra, o candidato era Aécio. Aécio teria muito mais chances de alcançar outras camadas do Brasil, até pela história política que ele tem. Para quem não sabe, né, o Aécio Neves é neto do Tancredo Neves, que seria o primeiro presidente da democracia do Brasil, e aconteceu toda aquela história. Então, eu acho que o Aécio é o cara do lado do PSDB. Bem, Marina, a gente encerrar esse bloco, Marina é um caso à parte. Marina é o fenômeno da nova onda. Marina é o fenômeno da nova onda. Está aí 0 para 14, 16%. Agora o Plínio, hein? Para a gente encerrar esse bloco, vamos dar um descontraído. E o Plínio da Rua de Sampaio é uma das grandes cabeças desse país, né? Já está aí bem idoso, mas é uma das grandes cabeças desse país. E o Plínio vem assim, é o grande azarão, assim, parece que ele vem assim, atropelando tudo e sendo contraponto de todo mundo. Para a gente encerrar agora a palavra rápida do Plínio, para quem assistiu o debate ontem, assistiu os debates que ocorreram aí no Nacional, o Plínio fez a diferença assim, atacando todo mundo e colocando o dedo nas feridas de cada um. O Plínio, Fabiano, eu vejo assim, como é bonita a democracia. Isso que vale na democracia. Um intelectual, um cara que sabe pensar, e ele consegue ser irônico, debochado, né? E de debochar, de certa forma, em alguns momentos, nós queremos ser o Plínio. Por tudo isso que acontece com o Brasil, por todas essas vergonhas, e de querer falar aquilo que ele estava falando de forma debochada, né? E das pessoas, às vezes os outros candidatos, não terem nem o que responder, né? Pelo intelecto. Então, acho que assim, é uma figura que não pode ficar fora do processo eleitoral. Plínio da Rua de Sampaio na versão Wilker. Eu acho que ele veio desconstruir um pouco aquela coisa de candidato preparado, com assessores, que tem que falar isso, a frase tem que ser perfeita. Ele veio ali para desconstruir. Ele é muito inteligente, como todo mundo sabe, intelectual ligado ao PT, inclusive um dos fundadores, fez parte lá do PT. E veio para mostrar ali, olha só, eu estou aqui para desconstruir um pouco, mostrar que eu tenho ideias para o país, tenho alguns projetos, e conquistou muitos votos nesses debates que ele conseguiu participar, mas está ali para meio que, como você mesmo disse aí, para fazer uma diferença, um contraponto, e acho que qualquer governo aí que fosse um pouco inteligente utilizaria ele nos seus quadros, como o pessoal tem. Ele está mais para puxar o partido mesmo, o pessoal, puxar o partido dele, pedir voto para os seus deputados, né? As pessoas que fazem parte do pessoal. Mas realmente é interessante o Plínio tanto quanto a Marina, para quebrar o plebiscito que a Marina tanto fala. E o Plínio fez assim com que o PSOL alcançasse uma posição que os outros líderes do PSOL não conseguiriam, hein? Com certeza. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando aí, agora já falando dos deputados, né, federal e estadual. No próximo bloco a gente está comentando sobre esse assunto. Para você que ligou o seu televisor agora, o programa Em Debate que está de volta, hoje em caráter excepcional, eleições 2010, um debate aqui, um bate-bola com o jornalista Wilker de Carvalho Lopes e também Rodrigo Barbosa. Daqui a pouco a gente volta continuando a falar de eleições 2010. Até já.